Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe a ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, porque não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Para vós eu levanto os meus olhos. Cante com força, vai. Ó Senhor, para vós. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Para vós. Para vós eu levanto os meus olhos. Elias, fica aí um pouquinho, a gente vai voltar a cantar. Já, já. Até porque é uma provocação para nós esse refrão do Salmo. Para quem você tem olhado? Para o que você tem olhado? Olha o que diz o apóstolo Pedro: apresentai a Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Se você olha para o problema, você vai dando àquele problema fermento que vai fazendo ele crescer. Como os olhos da escrava estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós dê piedade. Até de nós dê piedade. Um dia uma mulher, ela subia ao templo todos os anos. E todos os anos, quando ela subia ao templo, ela colocava diante do Senhor a sua realidade e nada de obter a resposta de Deus. E além de subir ao templo, a rival, porque naquela época permitia-se a poligamia, Fenena, ficava buzinando no ouvido de Ana, falando besteira. Que você não engravidou porque você é amaldiçoada, Deus te castigou. Então ela falava tanta bobeira para Ana, e Ana foi assumindo dentro do coração as bobeiras. Então Ana se sentia profundamente humilhada por Fenena, porque Fenena tinha vários filhos e Ana era estéril. Naquele dia, depois de tantas subidas ao templo,
ela entrou no santuário. E aí ela decidiu derramar na presença de Deus o coração. E quando ela vinha para o templo, ela mesma dizia para si mesma: eu vou esse ano, vai ser minha última vez que eu vou derramar meu coração na presença do Senhor. Então quando ela chega, que ela entra, ela chora compulsivamente na presença de Deus. E aí ela derrama o coração dela na presença do Senhor. O sacerdote que estava naquele dia ali dentro do templo, cuidando do templo, olha para Ana se demorando na oração. Ela só mexia os lábios, falando com Deus. Ele chega perto dela e ainda diz para ela: mulher, vai chorar tua embriaguez fora da casa de Deus? Ela diz: não, meu Senhor, você não está pensando, você não sabe quem eu sou. Aí ela fala para o sacerdote quem é ela e o que ela está fazendo ali na presença do Senhor. Quando ela está saindo do templo, o sacerdote diz para ela: seja feito conforme tu pediste. Quando retorna para casa, Ana fica grávida do grande profeta Samuel. Ela olha para ele. E é naquele ano que o olhar dele se volta para ela. Como os olhos dos escravos estão fitos, das escravas, nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Olha que bonito, eu estava vendo, caminhando lá, olhando o tapete, admirando, até chegar aqui. Aí algumas pessoas me reconheceram aqui pertinho e quiseram tirar foto. Ela está aí no meio de vocês. Ela disse: padre, eu queria agradecer ao Senhor porque há 8 anos atrás a minha vida foi totalmente mudada. Eu fumei 23 anos e numa missa, há 8 anos que eu não fumo mais. Até de nós ter piedade. Naquela missa, cadê você, filha, que falou comigo isso? Ela está aqui dentro, aqui, ó, está pertinho do padre. Vamos aplaudi-la aqui, ó. Ela, naquele ano, o Senhor teve piedade de você. Ele olhou com piedade. Ele olhou com misericórdia. Ele olhou com compaixão. Hoje talvez o Senhor vai ter piedade de você que está aqui. E vai olhar para você com esse olhar de misericórdia, esse olhar de compaixão. Canta de novo, vai. Ó Senhor. Ó Senhor. Bem forte, vai. Para vós eu levanto os meus olhos. Não é para o problema não, ouviu? Para vós eu levanto os meus olhos. Não é para a dificuldade não, para o sofrimento não, vai. Ó, para vós eu levanto os meus olhos. para vós. Um dia, esse homem de Deus chamado Timóteo, que está à frente da liderança da igreja, como o padre Ricardo está na frente da liderança do santuário, nosso reitor, diante das várias realidades que o homem de Deus vai vivendo, chega uma hora que as pessoas elas acabam se enfraquecendo, desanimando. São tantas situações e Timóteo está passando por esse momento na vida dele. E aí Paulo tem que escrever uma carta chamando a atenção do homem de Deus. Porque todo mundo, num dado momento da sua história, passa. E quem não passou, fala bem alto comigo, vai passar. Porque chega uma hora que todo mundo passa. Paulo passou, Nossa Senhora passou. Nós não somos melhores do que Paulo, do que Nossa Senhora. Então chega um momento que a gente passa. A gente está lá embaixo, desanimado, descrente, desencorajado. Quantas de vocês, não estou acusando, casadas e casado que já teve aquela baixa de pensar, meu Deus,
É para continuar nesse casamento mesmo. Será ser isso? Aonde que eu fui amarrar minha vida? Passa por esses questionamentos. Eu, graças a Deus, nunca passei pelo pensamento de deixar o ministério. Já passei de deixar a Canção Nova, até deixei. Saiu o ano da Canção Nova, levei o Padre Ricardo comigo. Ainda levei ele, olha aí que graça. E voltei, ele veio junto também. Glória a Deus, vamos aplaudir ele porque ele veio junto. Mas passa, eu estava vivendo um tempo assim na minha vida que eu pensei, meu Deus, eu tenho que fundar uma comunidade melhor do que a Canção Nova. A Canção Nova já não presta mais para mim. Ela está longe dos meus ideais. Eu quero uma comunidade que responda aos meus ideais de vida. Eu queria fazer um monte de coisa. Eu projetei um monte de coisa na minha cabeça. Eu tinha uns sonhos assim de evangelizar, meio fora da casinha ou na casinha, mas não realizei. São umas coisas bem diferentonas que eu pensava no meu coração. Eu levei os meninos comigo e tivemos algumas experiências lindas, né? No meio dessa confusão toda, a gente fez umas experiências bonitas. Porque passa. Eu lembro quando fui falar com o Padre Jonas, ele disse assim para mim, meu filho, não é essa a vontade de Deus. Eu disse, Padre, mas eu rezei. E eu rezei muito. Padre, eu estou tão... O Senhor já disse uma vez em pregação que o sentimento, que a vontade de Deus quando estabelece a nossa vida, é a paz interior. Eu tenho sentido paz, mesmo sabendo da loucura que eu estou fazendo, eu sinto paz interior. Mas o padre falou mais uma vez, mas não é isso. Mas eu estou vendo que você quer ir, né meu filho? Eu falei, quero, padre. Ele disse, não era o que eu gostaria que você fizesse. Mas, já que você quer ir, vai. Eu te abençoo. Eu lembro que ele me abençoou e eu saí. Nem olhei para trás. Fiz igual o filho pródigo. Olhei só para frente. Falei, se eu olhar para trás, acho que eu não vou. E fiz a experiência. Passei pelas provações mais terríveis do planeta Terra. Né, Padre Ricardo? Primeira grande provação. A casa estava prontinha. E os meninos chegando com as malas. Eu recebo uma ordem do bispo que eu não posso mais ficar na diocese com os meninos. Eu disse para eles, vou para onde com esses meninos? E o Padre Ricardo disse para mim, eu não vou embora não. Tinha acabado de chegar, largou o emprego, largou tudo, eu não vou embora não. E o outro fala, eu também não vou embora não. Eu falei, agora para onde que eu vou com esses meninos? 13. Ali começamos a aprovação. Fomos para Campo do Jordão, um amigo emprestou uma casa no meio dos matos lá, frio de morrer. Rezamos 24 horas, 7 dias, sem parar, lembra? E foi nessa oração ali que Deus me revelou algumas realidades, que eu fui para Caraguatatuba e fui vivendo. Mas passa pelas baixas. Todo mundo passa, filho. Mas é nessa hora que nós temos que permanecer olhando para quem? Olhando para quem? Para Jesus, para o Senhor. Olha o que Paulo vai dizer ao seu querido amigo Timóteo. Pois Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de timidez, diante do que ele estava vivendo, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Deus nos deu esse espírito, Timóteo. Espírito de fortaleza para quê? Que Timóteo está chamando a atenção de Paulo, chamando a atenção de Timóteo, para enfrentar as dificuldades. Elas vêm. A gente nem precisa chamar não. Espírito de amor para quê? Para servir os irmãos. Ele estava liderando a comunidade, então ele precisava. Espírito de sabedoria, espírito de equilíbrio, para quê? Para em tudo agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Foi quando eu impus as mãos, Deus te deu esse espírito. Espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de equilíbrio, de sabedoria, para você agir corretamente. É claro que Timóteo, ele vai dar atenção para aquilo que Paulo está chamando a atenção dele.
Porque nessas horas, qual é a grande tentação? Esconder a nossa fé. E a gente acaba não dando testemunho. Corremos esse mesmo risco de cair nessa tentação e de querer viver em meio às circunstâncias que a gente está passando uma fé privada, fechada. Não, não é para isso que o Senhor derramou sobre nós o Espírito. É para que nós testemunhemos. E testemunhemos nem tanto com palavras. Testemunhemos com a nossa própria vida. A nossa entrega. Eu fico olhando para a Canção Nova, e vocês que acompanham a Canção Nova, as mídias sociais. De vez em quando passa um vento forte aqui. Estou errado? Parece que vai chacoalhar tudo. Faz parte. Faz parte o vento forte que bate na sua casa de vez em quando. Parece que a sua família vai para o brejo. Faz parte. É doença. É situações familiares. São problemas financeiros. É problema dos filhos da escola, dos filhos da faculdade. É tanta situação, é desemprego. É dívidas com banco, é dívidas com pessoas. Bate. Só que o Senhor está falando para nós pela boca de Paulo hoje, como se nós fôssemos os Timóteos. O Senhor não nos deu um espírito de covardia para voltar atrás. É nessa hora que vem a tentação de largar o marido, de largar a esposa, de largar o sacerdócio, de largar a Canção Nova, de largar a pastoral, de largar os jovens sarados. É essa hora, porque nós vamos tomados por um espírito de covardia. A gente esquece do que Deus fez com a gente. A gente esquece de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos buscou. E a gente é covarde. Uma vez eu disse isso para um jovem sarado. Estava querendo largar a missão por causa de problema na missão e um monte de coisa. Eu falei, que covardia da sua parte, né, filho? Deus fez tanto em você. E você agora quer ser covarde com Deus. É um chacoalhão. Que covardia. Esses dias eu vi o Moisés falando. Moisés, eu acho até bonito. Talvez para muitos casamentos, se o marido tivesse a coragem de voltar a olhar o álbum de fotos, o vídeo do matrimônio, ou a esposa, talvez repensaria. Quando eu lembro do meu sacerdócio, como a gente estava partindo ali na sacristia, como que foi a minha vida, a dele, para chegarmos ao sacerdócio, a gente esquece de tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Paulo está chamando a atenção de Timóteo, porque Timóteo está como que com Alzheimer, esquecendo do que Deus fez, do que Deus realizou, para ele chegar à liderança da comunidade. Poderia ser outro líder, mas Deus escolheu Timóteo, um jovem, um menino, para colocar à frente da comunidade. Desacreditado até por causa da idade, por ser muito jovem, porque para o judeu, convicto é no cabelo branco do ancião que está a sabedoria. Então, quando o ancião da comunidade falava, os outros abaixavam a cabeça, porque ele é o sábio da comunidade. De repente está na frente da comunidade um jovenzinho, e quando fala não tem tanto crédito. Então as pessoas começaram a duvidar de Timóteo, ou talvez a bater de frente, a discordar. Tudo isso foi abalando. E aí Timóteo está passando por essa fase. Aí Paulo precisa recordar ele. Você não recebeu um espírito de covardia. Ontem eu estava falando com esses menininhos, eu falava disso. Meu filho, façam memória quando bater a crise, quando bater a tentação. Como que Deus fez para você chegar aqui? Como que Ele trabalhou isso para você chegar aqui? Se a gente for olhar, a gente tem que tomar consciência que foi Ele.
Não foi eu que me projetei, ele que me projetou, ele que quis, ele que me levou. Quando eu lembro da minha cidadezinha de 3.500 habitantes, Padre Ricardo conhece, desse tamanhozinho. E eu me vejo nos aviões da vida, indo para lá e para cá. Eu falei, gente, eu nunca andaria de avião. Olha de onde eu saí. Uma cidade que nem conhecida e talvez nunca vai ser conhecida, de tão pequena que é. Mas Deus foi lá, me catou, me trouxe, foi fazendo movimentos até eu chegar aqui, para estar aqui agora vestido com essas roupas, celebrando para vocês. Como é que eu vou esquecer? Você covarde com Deus? Agora, depois de tanto tempo, cair na covardia, de querer retroceder, de não querer mais. Ai, estou cansado. Eu reconheço meu ser apostólico, mas eu admiro pra caramba, desculpa o termo, o ser apostólico do Padre Ricardo. Meu Deus, eu me acho incansável, mas ele é mais do que eu, incansável. Já celebrou a missa aqui. Está entrando ali, pô, você vai celebrar com o Senhor, Padre. Falei, não precisa não, menino. Mas eu vou celebrar com o Senhor. Incansável. E parece que quanto mais a gente dá, mais a gente quer dar, né? É um negócio dentro. Tem hora que eu até penso, Jesus, por que eu assumi esse tanto de missão? Quando eu penso, tenho que sair daqui para o aeroporto de Guarulhos, 2h30, dependendo do dia do trânsito, demora para chegar lá. Quando chega, demora para chegar aqui de novo. Quando eu penso nisso, até vem um desânimozinho lá dentro de não querer ir. Mas eu penso, não tem como. Tem que ir. E se olhar, tem que ser olhar sobre você, olhar sobre a sua família, olhar sobre o seu emprego, olhar sobre a sua vocação, sobre a sua entrega, porque você não recebeu um espírito de covardia. Você não recebeu, olha para o seu irmão e diga para ele, você não recebeu um espírito de covardia. Fala com firmeza, você não recebeu um espírito de covardia. Então diga para ele, não seja covarde. Aguenta firme, vai. Já chegou até aqui, vai até o fim. Uma vez eu falei para a mamãe me ligou, meu filho, acho que vou mandar seu pai para as irmãs dele em Guaraí, porque eu não aguento mais. Eu falei, mãe, a senhora aguentou até agora, eu aguento mais um pouquinho. A senhora aguentou até agora. E aguentou em tempos piores. Aguenta mais um pouquinho. Aí hoje ele morreu, né? E ela tem vez em quando fala, estou com saudade do seu pai. Foi que ele morreu, né? A senhora passou a rasteira nele, ele foi primeiro. Mas a gente tem que, de vez em quando, animar as pessoas a aguentar mais um pouquinho. Porque nós não recebemos o espírito de covardia. Não. Vão ver situações? Vão. Olha a situação que querem jogar Jesus. Os saduceus querem pegar Jesus na esquina e começam a jogar para ver se consegue. Jesus é muito esperto. Dá respostas que eles precisam se calar diante da resposta de nosso Senhor. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Ele poderia até dizer, eu fui o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Porque Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. A Ele cabe todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Tudo na nossa vida ganha sentido quando nós ficamos mirando a eternidade dita por Jesus hoje. Tudo. O que vai acontecer amanhã? Eu não sei. E não cabe a nós ficar querendo prescrutar o que vai acontecer amanhã. Amanhã cabe a Deus. Hoje nós queremos viver intensamente na presença dEle. Amanhã
se nós acordarmos com vida intensamente na presença dele, respondendo com fidelidade, respondendo com ousadia, com valentia. As pessoas às vezes perguntam assim para mim, diante das loucuras da vida apostólica: padre, o senhor não se cansa? Se é cansaço, para mim, é um cansaço que eu chamo de gostoso. Aquele cansaço gostoso, de você ter feito tudo que você deveria fazer e se sentir satisfeito por estar fazendo para o Senhor. Não para mim. Agora, humanamente falando, é claro. Quando chego na cama, eu quero mais dormir, porque já deu o que tinha que dar, o que não tinha que dar. Mas é para Ele. Eu não posso me acovardar. Qual é a tendência natural, até com a nossa idade crescente? Querer retroceder, querer se poupar, querer se guardar. Não. A qualquer momento a gente vai partir. Enquanto a gente tiver tempo aqui, aproveitemos para testemunhar Jesus Cristo, para falar dele, para apresentar ele, para fazer ele amado, ele conhecido, para fazê-lo o centro das nossas existências, a nossa motivação, o nosso para quê existimos. Aí vale a pena. Amém? Diga assim: Padre Edmilson, Padre Ricardo, vocês não receberam um espírito de covardia. Então não retrocedam. Mas eu e o Padre Ricardo vai pegar o microfone lá e queremos dizer a vocês: vocês também não receberam um espírito de covardia. Aguenta firme. Tá difícil? Tá, mas aguenta firme. Quero dizer a uma querida, primeira dama da minha cidade, lá de Presidente Kennedy, Lourdes: você não recebeu o espírito de covardia, filha. Aguenta firme. Ela sabe porque eu estou falando para ela aguentar firme. Ela é mãe, tem um filho que está em tratamento de câncer. Estava indo super bem, mas ontem recebeu uma notícia dolorosa, que o tumor voltou na cabeça. Eu quero dizer a você, filha, ao Batista, meu prefeito querido, aguenta firme. O Senhor sustentou vocês até agora. Olha como é que termina a primeira leitura que nosso Senhor hoje: esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho. Olha que bonito, gente. Porque sei em quem coloquei a minha fé. Sei em quem eu coloquei a minha fé. Repita isso. Diante de todo o sofrimento que eu estou vivendo, eu também não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. Porque sei em quem eu coloquei a minha E eu tenho a certeza, eu tenho a certeza vá ficando de pé, que Ele é capaz que Ele é capaz de guardar de guardar aquilo que me foi confiado aquilo que me foi confiado até o grande dia. até o grande dia. Que grande dia é esse? É quando Jesus voltar. Na volta de Jesus, até o grande dia. Eu sei em quem eu coloquei. Eu sei. Na dificuldade, no sofrimento, na peleja, na provação, na tentação, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Mesmo que eu vier a cair feio, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Ele vai me sustentar. Ele vai me levantar de novo. Quero te louvar, te engrandecer. Quero te louvar, te engrandecer. Olha que bonito. E proclamar tua vitória em mim. E proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu. Ser todo teu.
é o meu prazer. É o meu prazer. Diz para ele: te seguirei aonde fores. Te seguirei aonde fores, Senhor. Erga seus braços e canta para ele: tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha Não quero tirar os meus olhos de ti, como a gente falou no Salmo hoje. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro, tu és. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Eu quero que sejas o centro, Senhor, Da minha vida. da minha vida. Olha, eu já quero dizer a você, quero dizer a mim também. Talvez você esteja, eu esteja, nós estejamos olhando. Desculpa falar assim para as esposas, para os maridos. Vamos pegar a esposa para o adultério do marido, ou para o adultério da esposa, ou para a droga do filho, para a bebida do filho, ou para a cadeia onde está teu filho preso. Você esteja olhando para o traficante. Não, filho. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Mira em Jesus. Tu és o centro da minha vida. Tu és. Eu vou olhar para Jesus. Só para Jesus. Que Ele rompe cadeias. Ele abre cadeados. Ele arranca algemas. Se você olhar para Jesus, você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Porque você sabe em quem você colocou a sua Fé. Você sabe em quem você colocou a sua fé. A minha fé está em Jesus, a minha fé está nele. Eu vou olhar para ele, ele é o centro. Eu não vou tirar os olhos dele. Eu não vou ficar olhando para a cadeia, eu não vou ficar olhando para o adultério, eu vou ficar olhando para a infidelidade do padre, do meu pároco. Eu não vou ficar olhando para a infidelidade do fulano, do Beltrano, do coordenador do grupo. Eu vou olhar para Jesus, porque ele é a razão da minha alegria. Quero te louvar, vai. Quero te louvar, Te engrandecer, te engrandecer e proclamar a tua vitória em mim. e proclamar tua vitória em mim. Olha o que você vai cantar, igreja. A gente canta, tem que ouvir. Ser todo teu é o meu prazer, é a minha alegria, é a minha satisfação. o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei aonde Mamãe, fores, canta aí, Senhor. em Kennedy, vai, tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Cante, tu és da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E nesta memória que nós estamos comemorando hoje, de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Eles tiveram o Senhor como centro de suas vidas. Eles desprezaram a perseguição, eles desprezaram até mesmo as pessoas que quiseram fazer o mal a eles, porque eles tinham um único objetivo:
de colocar Cristo no centro de vossos corações. E porque eles tinham isso, eles tinham uma meta, a eternidade. E por isso não tiveram medo de derramar os vossos sangues. Senhor, nós estamos pedindo nesta hora, por cada irmão, por cada irmã que está agora aqui, aqueles que nos acompanham de casa. Senhor, eu quero pedir, Senhor Jesus, neste momento, reaviva o dom da fé em nossos corações. Amém. E reavivando o dom da fé, fortalece, Senhor, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, aqueles que já pensaram em desistir, aqueles que não suportam mais o sofrimento, a cruz. Nós queremos pedir nesta hora, para que aqueles que estão vivendo esta realidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Timóteo teve esta coragem, o apóstolo Paulo teve esta coragem de exortar a Timóteo e todos aqueles daquela comunidade a não desanimarem, como sacerdote, o padre Edmilson e todos os sacerdotes da Canção Nova, nós estamos exortando a você, meu irmão, a você, minha irmã, a não ter medo agora de entregar a sua vida e de que Jesus possa ser o centro da sua vida. Vai levantando os seus braços agora. Eu sei que talvez você veio do seu trabalho, talvez você está cansado, talvez você está até mesmo com preguiça, mas agora é a hora de você realmente, neste momento, deixar a sua fé ser reavivada pela graça de Deus. Por isso, solta a sua voz agora, no português ainda, vai dizendo ao Senhor: Senhor, reaviva a minha fé, Senhor, reaviva o meu coração, Senhor, reaviva os meus bons propósitos. Se você se distanciou de Deus, se você se afastou de Deus, agora é hora de voltar. Volte, meu irmão, volte, minha irmã, volte a viver uma vida de radicalidade, volte a viver uma vida de santidade, volte a viver uma vida de sacramentos, a confissão, a Eucaristia. Eu estou pedindo a nosso Senhor agora, que quebre na sua vida agora toda a letargia, toda a frieza espiritual, toda a procrastinação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Caia por terra agora na sua vida o medo de testemunhar, o medo de falar de Cristo, o medo de ir nos lugares aonde você frequenta. Deixar o Espírito Santo de Deus agora te conduzir. Sim, vai pedindo o Espírito Santo agora sobre você, e vai pedindo agora a graça de o seu coração ser reavivado, reinflamado. Reinflama os carismas, Senhor, reinflama o dom da santidade. Vai pedindo, meu irmão, vai pedindo, minha irmã, levante os seus braços e solta a sua voz, no Espírito, reze, ore agora. O Espírito Santo vai reavivar a sua fé, o Espírito Santo vai reavivar a graça da santidade, a graça de entregar a sua vida para Cristo, para que Ele seja o centro, para que Ele seja o centro da sua vida, não somente cantar, mas viver, experimentar. Derrama a tua graça, Senhor, sobre nós. Vai pedindo, meu irmão, vai pedindo, minha irmã, ore no Espírito, solta a sua voz no Espírito. Queria lamar. O medo ele paralisa, o medo ele aprisiona você. Ora para que o medo ele te fecha o teu coração. Nós não recebemos um espírito de medo. Não, nós recebemos um espírito de parresia, de coragem, de fortaleza, de amor, de equilíbrio. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, encorajando-nos a vivermos experiências de fé, ousadias na fé, Senhor, diante do sofrimento, diante da dor, diante, Senhor, das cruzes, das provações. Nós clamamos, Deus, vem, reaviva a chama.
Acende o fogo que se apagou pela rotina, Senhor, o fogo que se apagou pelo cansaço, o fogo que se apagou pelas dificuldades que esse irmão foi vivendo, que essa irmã foi vivendo. Senhor, reanima, sopra um fogo novo, um vento novo, Deus. Sopra naqueles que estão desanimados na vocação matrimonial, na vocação ao seminário, na vocação, Senhor, sacerdotal, religiosa. Senhor, sopra teu fogo na vocação, Senhor, quanto à faculdade, ao emprego. Sopra teu fogo agora, Deus. Reacende, abrasa o fogo, faz crescer o fogo. Oh, Sibiri manda la labari balari balari balari. Sibiri manda la labala bala 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 manda la labari balari. Sibiri manda la labala bala bala mandele. Coordenadores, fundadores de comunidade desanimados, líderes de pastorais, de movimentos, de células, desanimados, de discipulado, com preguiça, arrasados, porque pessoas saíram, porque diminuiu o número de membros. Senhor, sopra o teu sopro, Deus. O Senhor é o Deus que mantém a fidelidade, o Deus que permanece fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. Sopra. Você que é empresário, que está desanimado com os negócios, diante de tantas realidades que envolvem a economia da nossa nação, medo, crises na empresa, nos negócios. Deixa o Senhor agora soprar, reativar, reavivar a chama, filho, a chama do teu ser empresário. Vem Deus. Shibiri mandala lava lava lavare. Shibiri mandala lá. O Senhor mandou dizer a um pai e a uma mãe para vocês abrirem os olhos, porque vocês estão empurrando a vossa filha para o abismo. Vocês parecem estar ajudando, mas sem perceber vocês estão empurrando ela aos pouquinhos. Não sei como é que isso está caindo nos vossos corações, mas é uma palavra que veio forte. O Senhor exortando vocês a ficarem atentos para não empurrar a vossa filha para o buraco. Um sentimento que muitos de nós no nosso meio estão naturalizando aquilo que é sobrenatural, e por isso você se esfriou na fé. Até mesmo você não tem mais gosto pela Eucaristia. Você vai para a Santa Missa, você não sente mais nada, você não tem mais aquele fervor. Até mesmo você já ficou se questionando: eu não preciso mais me confessar. Você foi naturalizando aquilo que é sobrenatural. Em nome de Jesus, eu exorto a você a reavivar o dom da fé. O Senhor está devolvendo a você olhos espirituais. Você tinha perdido os olhos espirituais. Você enxergava tudo de forma natural. Até mesmo os acontecimentos da sua casa, da sua família, que Deus foi te dando sinais, você achou e foi naturalizando as coisas. Em nome de Jesus, que o Senhor agora abra os seus olhos e que você receba de Deus agora olhos espirituais novamente. Até mesmo, desculpe meu irmão, minha irmã, este naturalizar as coisas estava te levando para o abismo, até mesmo, desculpe dizer, para a perdição eterna. Mas o Senhor está abrindo os seus olhos agora, está te dando de novo a graça do sobrenatural.
O Senhor está curando uma pessoa com pedra na vesícula. O Senhor está te salvando dessas, até de uma possível cirurgia de vesícula. O Senhor vai eliminar a pedra de uma forma que você não precisará passar pela cirurgia. O Senhor vai diluir essa pedra. O Senhor está visitando uma pessoa que tem problema, tinha problemas no passado. Nos 2 joelhos, você já não conseguia mais se ajoelhar já há bons meses. O Senhor está curando os teus joelhos. Você está recebendo uma graça. É como se o seu joelho recebesse uma roupagem nova, totalmente nova. Então quando você for ajoelhar, você nem vai perceber que você tinha problemas no joelho, porque o Senhor te deu essa graça de joelhos novos, uma cartilagem nova, nervos novos. Obrigado, Jesus. Uma mulher no nosso meio, você estava com água no pulmão. Estou dizendo que você estava porque o Senhor me mostrava como que ele, com uma seringa, fazendo uma punção, tirando toda esta água do seu pulmão. E o Senhor está libertando, porque isso poderia te levar ao óbito. E o Senhor está curando você agora neste momento. O Senhor está tirando agora toda esta água que estava no seu pulmão. O Senhor visita uma pessoa com um problema muito sério na perna esquerda. Novamente o Senhor traz a perna esquerda, mas é a perna por inteira. O Senhor está visitando você, o Senhor está trabalhando em teu favor. Você vai perceber a partir desta missa a sua perna, uma crescente melhora, mas muito rápida. Muito rápido. Daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor operou. O Senhor está dando um homem. Você tem o laudo médico. Você tem 0% de possibilidade de engravidar sua esposa. Nenhuma. O Senhor está te dando a graça da paternidade. O Senhor está te dando espermatozoides para fecundar a sua esposa. O Senhor está te fazendo novamente fértil. Você é fértil agora. Novamente porque você... Não novamente porque você nunca foi. Isso está te fazendo fértil. Receba de Deus esta graça neste momento. Acolha no seu coração a bondade de Deus. O Senhor me fala de uma pessoa que sofreu um acidente que danificou o seu pé esquerdo. E desde esse acidente, o seu pé nunca mais foi o mesmo. Você já fez fisioterapia, já fez vários tipos de... Já jogou sobre o seu pé luzes vermelhas, já tentou buscar meios para eliminar a dor 100%, mas você sofre ainda, até hoje, com dor no pé. Tem momentos que as dores são mais intensas. O Senhor me fala que Ele está curando uma pessoa com uma úlcera bem avançada no estômago. Receba de Deus agora a cicatrização dessa úlcera, dessa ferida estomacal. E este inchaço, os médicos não perceberam no seu exame que você fez, mas o seu coração está aumentando de tamanho e poderia te levar a um infarto fulminante. E o Senhor está tocando agora no seu coração e fazendo com que o seu coração volte ao normal. Até mesmo você sente agora uma sensação leve agora sobre o seu coração. Você sentia um grande peso. O Senhor está curando você agora. Você me fala, quando eu falei da úlcera do estômago, uma pessoa disse: padre, meu problema não é úlcera, é um câncer no estômago. O Senhor está curando você desse câncer no estômago. Já não tinha mais como reverter.
Mas o Senhor está revertendo, o Senhor está mudando o diagnóstico. O Senhor está mudando, literalmente. Ele está salvando você. Acolha da parte do Senhor. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, ajuda ele. Levanta o braço dele e canta com ele. Tu és o centro da minha vida. No que eu estou vivendo, na situação que eu estou passando, tu és o centro. Eu não vou tirar os meus olhos, aconteça o que acontecer, eu não vou tirar os meus olhos de ti. Eu quero que tu sejas o centro, vai. Tu és o centro da minha És a razão, Deus, Jesus. És a razão da minha alegria. Não quero tirar. Não quero tirar os meus olhos de Quero que sejas o centro. Quero. Quero que sejas o centro. Não olha para o problema, olha para Jesus. Tu és o centro da minha. Não olha para o tumor, não olha para o laudo médico, olha para Jesus. Não olha para a medicação, olha para Jesus. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, Da minha vida. Anda lá lavar e mandule, mandele. Ora mais alto, vai, solta a voz. Reaviva a chama. Levanta o braço do irmão, vai, ajuda ele. Ajuda ele a ser curado agora, a receber de Deus as graças, o alívio. O Senhor me fala a palavra artrose, membros atrofiados, enrijecido. O Senhor agora quer te curar. O Senhor agora quer dar movimentos a membros atrofiados, enrijecidos, seco. O Senhor quer devolver pele nova. Acolha da parte de Deus. Oh, Sibirimanda Lalabare, Sibirimanda Lalabari, Balari, Orianda Lalabari. Senhor, liberta pelo movimento de levantar os braços. Liberta da depressão, Deus. Liberta da síndrome do pânico, Deus. Liberta do TDAH. Liberta, Deus, de doenças aparentemente incuráveis pela medicina. Liberta, Senhor, só pelo fato dele levantar o braço, dela levantar o braço. Age poderosamente em todas as áreas. Miribalabarieri, Sibirimanda Lalabari, Orieri, Andalalabalabala, você que nunca rezou assim, reza pela primeira vez, vai, só abra a boca e comece a rezar conosco. Só abra a boca e comece a rezar, vai. Pessoas que estavam já com a carta feita para pedir a demissão, não peça a demissão, não saia do seminário, não saia da comunidade de vida, não saia, não é hora de dar esse passo. Não seja covarde diante do sofrimento, não seja covarde. Shibirimanda lalabarieri, orianda lalabala. Sibiri mandala labari balari mandala labari. Sibiri mandala mandala labari. Padres que queriam deixar o ministério, padre, não. Lembra quem te chamou, padre, e que circunstâncias que ele te chamou. Não é esse momento de crise que tu tens que decidir. Olha para ele, olha para Jesus. Olha para Jesus. Não foi o teu bispo que chamou, foi Jesus. Orieri andala lavari balari mandala lavarieri. Você que tem dito eu não aguento mais cobranças. É muito
muita cobrança, é muita exigência. Aguenta firme, olha para Jesus. Olha para Jesus. Você ainda precisa do salário, você ainda precisa desse emprego. Permanece firme, fiel. Deus é que vai te justificar no momento certo, na hora certa. Shibiri manda la lava lava la manda la labari. Shibiri manda la lava 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 labari. Você me fala de uma pessoa que fizeram um trabalho espiritual para te prejudicar. E esse trabalho espiritual era para levar você à morte. E desde que fizeram esse trabalho, a sua saúde nunca mais foi a mesma. Só para você saber que é com você, você sente dores no seu corpo todo. E você não sofre de doenças que geram dores, como fibromialgia. Você não sofre com essas doenças. São dores espirituais. O Senhor está te trazendo o milagre da libertação. Se liberta agora em nome de Jesus. Se liberta agora em nome de Jesus. Shibiri manda la lava la. Você me fala, um casal que está no nosso meio, vocês vieram para essa Santa Missa dizendo um para o outro: se Deus não falar conosco, quando voltarmos e sairmos dessa Santa Missa, nós vamos preparar todos os documentos para o divórcio. Em nome de Jesus, vocês não vão divorciar, porque o Senhor falou com vocês, no coração de vocês. O Senhor está neste momento livrando vocês deste mal de destruir as vossas famílias. Em nome de Jesus, que o matrimônio de vocês sejam restaurados por causa da graça de Deus. O Senhor está reavivando o dom da fé no matrimônio de vocês. Eu quero alargar, Padre Ricardo, essa palavra de ciência. Há pessoas nos acompanhando com esse mesmo sentimento, com essa mesma decisão já interiormente tomada. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Eu sei. Ele não vai largar a tua mão. Ele não vai te abandonar. Ele permanece fiel. 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 Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. Isso, canta com força, vai. És a razão da minha alegria. Canta com alegria, vai. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro. És a razão. Tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Respira fundo, vai. Deixa a sua alma ser apaziguada por Ele.